Michelin. E que linda manhã de sexta-feira, hein? Você conosco aqui, acompanhando a programação da Rádio CBN. 18 graus, quase 19 graus de temperatura nesta manhã de sexta-feira. O sol está marcando presença, deixando o dia ainda mais especial. Céu azul e um vento também presente. E esse vento está chamando a atenção. Vento moderado do quadrante oeste, mas a gente está acompanhando. Esperamos que não tenhamos maiores problemas relacionados à questão do vento presente nesta sexta-feira. Ela segue com tempo bom, tempo firme, sol marcando presença e a máxima hoje ficando entre 22 e 24 graus aqui em Blumenau e depois a mínima ocorrendo no final da noite, tá? Variando entre 12 e 14 graus, de acordo com o Alerta Blue. Agora 10 horas e 5 minutos. Entrevista. A tecnologia está mudando a maneira como diversos setores produzem e na indústria têxtil não é diferente. Máquinas mais inteligentes, impressão digital, inteligência artificial e novas soluções para estampar e até tingir tecidos estão transformando processos que durante décadas dependeram de grandes volumes, muitas etapas e alto consumo de recursos. E essa transformação está sendo apresentada aqui pertinho, dentro de Blumenau, durante a realização da nossa querida Febratex, que tanto nos orgulha, movimentando Blumenau. A Febratex, que é um dos grandes encontros da indústria têxtil, né? Mas afinal, o que significa digitalizar a produção de um tecido? É possível realmente imprimir a cor diretamente sobre o tecido? E quanto essa tecnologia pode representar em economia, sustentabilidade e produtividade para uma indústria? Para falar sobre esse assunto, para a gente poder entender a fundo como funciona tudo isso na prática, ali no chão de fábrica também, recebendo aqui no nosso estúdio o Felipe Sanches, que é CEO do Grupo Bloom. Felipe, bom dia, seja bem-vindo à Rádio CBN. Muito bom dia, Denise. É um prazer estar com você, com a CBN, falando sobre um tema que é uma paixão para nós, para muitos brasileiros, e principalmente falar um pouquinho como é que a gente consegue deixar isso mais sustentável e mais bonito. Pois é, e é isso que a gente pensa realmente do presente e do futuro, trabalhar, se desenvolver, encontrar o caminho, mas priorizar sempre a questão da sustentabilidade, que não tem mais como crescer, se desenvolver, sem priorizar também a sustentabilidade, né? Sem dúvida, Denise. Eu acho que imagens como aqueles lixões Atacama que sempre aparecem na mídia nos relembram o quanto o têxtil impacta no meio ambiente. Então, eu creio que não é uma questão só de moda, mas é um fundamento de sustentabilidade a gente poder mudar e transformar essa indústria. Ô Felipe, quando a gente está falando aqui de impressão digital têxtil, do que exatamente estamos nos referindo? Eu sou leiga, muitos ouvintes não entendem exatamente e querem compreender. Como explicar essa tecnologia para quem nunca teve contato com esse processo? Denise, eu acho que a forma mais fácil de entender é a gente pensar em uma impressora de casa, que a gente coloca uma folha e ela imprime um desenho que a gente tem no computador sobre essa folha. A impressão digital têxtil é tão simples quanto isso. Então, uma imagem, um computador, e ao invés de carregarmos um papel, nós carregamos ali um tecido. E as imagens são impressas diretamente no tecido. E anteriormente tinha-se que gravar cilindros, fazer chapas. Então imagina que ao invés de eu imprimir uma foto em casa, eu tivesse que gravar 5, 6, 7 chapas para imprimir uma foto. Então a digitalização é simplesmente poder sair de um meio digital, de um computador, instantaneamente para algo impresso diretamente numa superfície de tecido. E isso está cada vez mais presente no meio têxtil? É apenas para grandes indústrias, grandes empresas? Como é que está essa relação justamente desse processo de tecnologia envolvendo aqui a impressão digital, têxtil, dentro do dia a dia das empresas, das fábricas? Este é um processo que vem evoluindo muito, Denise, e ele vem sendo acessado por cada vez mais empresas. Hoje nós temos já no Brasil mais de 4 mil empresas que já possuem algum tipo de tecnologia para impressão digital têxtil. Então, ao longo dos últimos 15 anos, isso evoluiu muito no Brasil e nós já alcançamos por aqui a marca de mais de 250 milhões de metros estampados de forma digital. Mas ainda tem muito caminho pela frente, porque no Brasil são mais de 2 bilhões de metros estampados, então a gente está ali beirando algo próximo de 10% só de digitalização nesse segmento. Então há muito espaço. Não é mais uma tendência, é uma realidade, mas nesse caso que precisa ser encontrada por mais empresas. Exatamente. Então o grande desafio é poder promover o acesso dessa tecnologia a mais empresas e permitir que com isso elas possam chegar ao consumidor mais rápido, mas principalmente algo que a gente vai tocar aqui durante essa conversa, produzir
aquilo que realmente é necessário. Então, quando a gente fala de ser sustentável, não é só usar químicos que sejam verdes, que sejam ecológicos, é principalmente produzir aquilo que nós precisamos produzir e lutar principalmente contra o desperdício têxtil, que é algo muito pronunciado. Nós estamos falando de uma indústria que gera mais de 90 milhões de toneladas de resíduo. Nós estamos falando, para traduzir isso em algo mais factível, 1 caminhão de lixo por segundo de resíduos têxteis. Realmente a dimensão é grande quando vem esses exemplos para a gente poder exatamente entender que precisamos, que queremos cada vez mais essa evolução, mas ao mesmo tempo encontrar esse caminho certo para poder tirar esse peso depois do meio ambiente, com as sobras, com tudo que também é envolvido com essa produção. Ô Felipe, uma das tecnologias que mais está chamando a atenção na Febratex é justamente a possibilidade de levar o conceito digital para uma estampa ainda mais complexa, aqui no caso o tingimento. E aí vem o conceito de tintura digital. Traz todo esse universo, esclarece tudo isso para a gente, é quase que uma expressão futurista, não sei se seria dessa forma, sim, mas explica como é que funciona essa tecnologia. Denise, você traduziu muito bem, a gente tem escutado muito isso é um termo futurista, isso é o futuro, é a realidade, é o presente. Isso é algo que tem provocado muito, porque a estamparia digital já existe há pelo menos 15, 20 anos. Então, estampar desenhos, estampar florais é algo que já é uma realidade. Porém, o grande desafio é que o verso do tecido sempre ficou branco, ou seja, estampamos a tinta de um lado e temos ainda o verso do tecido branco. E quando falamos de um tecido tinto ou colorido, para ficar um linguajar mais fácil, a gente precisa ter a mesma cor dos dois lados. Então, a grande revolução que se apresenta aqui na Febratex, em Santa Catarina, é de uma nova tecnologia que consegue tingir o tecido de forma digital. Ou seja, nós não precisamos mais de um banho. O tecido hoje, para ser tinta, ele passa por um banho com mais de 200 litros de água, em muitos casos, para cada quilo de tecido. Então, todo o processo têxtil, para chegar numa cor de tecido, consome 200 litros de água. E a gente consegue agora aplicar diretamente o corante sobre a fibra e reduzir em mais de 80% o consumo de água desse tecido. Como é que está sendo a apresentação, a aceitação, a compreensão de quem está vivendo a Febratex aqui em Blumenau? Lembrando, hoje é o último dia do evento, justamente ao se deparar com um processo como esse. A primeira reação é de quase um ceticismo, né? Quando a gente mostra as amostras, eles dizem isso não pode ser feito digitalmente, isso deve ser feito em métodos tradicionais. E quando a gente mostra a tecnologia, isso realmente instiga o empresário a pensar em tudo aquilo que se impacta quando a gente fala dessa digitalização. Então, tivemos aqui discussões muito interessantes que mostram que o empresário consegue enxergar através da tecnologia uma quebra de barreira justamente de uma produção mais sob demanda. Então, o cliente cada vez mais quer uma coleção personalizada, quer cores especiais, quer cores dedicadas, e isso é um grande desafio sobre a ótica industrial. Então, o digital permite justamente que nós sejamos mais assertivos em uma coleção de um cliente que usa cada vez a roupa de maneira mais transitória. Hoje, nós temos, nos últimos 15 anos, o consumo de roupas dobrou por habitantes e o tempo de uso dessa roupa caiu em quase 40%. Ou seja, nós compramos quase o dobro e usamos quase a metade do tempo essa roupa antes de descartar. Olha só. E esse é um diferencial, é um dos diferenciais, Felipe, do Grupo Blum? Eu diria que sim, nós completamos inclusive 20 anos, estamos celebrando durante a Febratex 20 anos e sempre muito focados em trazer tecnologias que sejam sustentáveis. Então, sempre muito próximo das associações têxteis, trazendo tecnologias que tornem o Brasil mais competitivo, principalmente frente a outros países que estão muito industrializados. Então, é uma luta muito grande para manter uma industrialização no Brasil e para manter a nossa indústria competitiva e com capacidade real de produzir localmente aquilo que é necessário e com uma velocidade que é o grande diferencial em relação à Ásia. A tua visão, a tua avaliação também ao participar esse ano da Febratex. Não é a primeira vez que vocês participam, mas da edição 2026 da nossa Febratex. Olha, estando na Febratex há 20 anos, eu posso dizer que é uma das edições mais movimentadas, mas não só, eu diria, a quantidade de público, mas a qualidade desse público. Então, é muito legal nós observarmos como os grandes decisores de marcas, CEOs de grandes indústrias estão aqui presentes.
Isso me passa um sinal muito claro de que existe um otimismo, de que existe uma visualização de que o mercado está melhorando, de que se está buscando tecnologias. Então, isso tem sido algo realmente surpreendente na Febratex, e nas conversas nós observamos que realmente o empresariado está querendo acreditar que nós teremos aí dias muito bons para a indústria e que esse investimento virá. A Febratex é uma plataforma fundamental para esse tipo de discussão, Denise. Você mencionou que o grupo está completando 20 anos agora em 2026, o Grupo Bloom, né? E já participa da feira há um bom tempinho também. E assim é para a gente poder, inclusive, acompanhar a própria evolução do grupo, os produtos que vocês trazem como destaques nas edições da Febratex e chegar onde chegou também agora com essas novidades colocadas em evidência em 2026. Dá para fazer uma trajetória, uma linha do tempo justamente dessa evolução dentro do grupo e ao mesmo tempo acompanhando também o que o mercado está proporcionando, está recebendo? Sem dúvida, Denise. É muito legal a gente olhar para trás e ver que há 20 anos atrás a gente falava só de tecnologias analógicas. Depois a nossa primeira impressora digital foi apresentada também aqui na Febratex, mas tinha velocidades que não permitiam produção em escala. A gente falava em 15, 20 metros por minuto. 15, 20 metros por hora. Hoje nós falamos em impressoras que fazem 50 metros por minuto. Ou seja, nós estamos falando de impressoras de 3.000 metros por hora contra 15 anos atrás 15 metros por hora. Então isso mostra que com a velocidade que a impressão ganhou, ela pôde ganhar uma escala industrial e realmente adentrar o dia a dia e transformar já de alguma maneira a moda de produzir. Eu acho que num paralelo fácil de se entender, no mundo editorial, hoje nós temos grande parte dos livros feitos sob demanda e isso permitiu com que muito mais pessoas pudessem lançar livros. Na moda não é diferente. À medida que a moda fica mais flexível, que ela fica mais permissiva para as empresas que estão entrando, nós temos cada vez mais criatividade, cada vez mais marcas menores crescendo muito e até uma descentralização da criação de moda. Então, isso pôde ser visto ao longo dos últimos 15 anos que nós estivemos aqui na Febratex e a cada edição, a cada 2 anos, as tecnologias evoluem de maneira surpreendente no têxtil, Denise. Ô Felipe, e o custo, o investimento para as empresas adotarem também essa novidade, esse processo tecnológico, tem encarecido, tem se tornado mais acessível? Como é que você também avalia justamente a apresentação dos produtos, mas depois chegar esse produto ao destinador final, no caso que são as empresas, né? Para as suas produções. Perfeito. Denise, essa é uma pergunta muito boa porque não somente evoluiu a tecnologia em velocidade, mas os custos caíram para praticamente 15 vezes menos do que eram há 15 anos atrás. Isso tornou a tecnologia mais factível sob a ótica de produção, mas não só o investimento inicial ficou mais fácil, mas hoje nós temos, por exemplo, a possibilidade de o cliente fazer uma assinatura como uma plataforma, como se fosse um Uber, um Spotify. Então, ao invés de o cliente comprar a tecnologia, hoje nós temos algumas plataformas que permitem que nós façamos o investimento para o cliente, colocamos toda a estrutura e o cliente paga só pelo metro estampado, pelo metro tinto que é feito na produção dele. Isso também facilita o acesso. Até isso já é realidade nessa relação de comercial. A gente costuma brincar que não basta inovar em tecnologia, a gente tem que inovar em modelo de negócio, principalmente em um Brasil que sofre com juros altos. Apoiar o cliente para que ele possa ter uma evolução tecnológica é também parte da inovação. Não adianta eu ter uma tecnologia muito boa que não se torne acessível. Então, na Febratex, nós trouxemos não só uma grande inovação em máquinas, mas, pela primeira vez, o cliente, sem investimento inicial nenhum, pode usufruir de uma tecnologia digital dentro da empresa dele, transformando de maneira muito importante o negócio dele e trazendo de forma real a sustentabilidade de produção, Denise. Boa. Quantidade versus qualidade, assim que a gente pode definir a Febratex 2026. E, ao mesmo tempo, assim, em termos de movimentação financeira, negócios sendo fechados, negócios sendo já tratados para o presente e para o futuro. Como é que você também avalia o impacto da presença do Grupo Bloom na edição deste ano? Olha, Denise, absolutamente. A gente está muito otimista porque o início do ano para o têxtil foi bastante duro, né? O têxtil como um todo sofreu durante esse ano, então havia uma preocupação muito grande de como seria a Febratex.
e a realidade tem se mostrado muito acima da expectativa, não somente com negócios já concretizados que aconteceram acima dos números esperados, mas principalmente em negócios já prospectados para 2027. Então, acho que esse é o número mais importante, Denise. Mais do que os negócios que se concretizam aqui, como é uma feira que acontece a cada 2 anos, aqui nós temos já um termômetro de 2027. E pelo otimismo, pela disposição em investir, pelo interesse em transformar, e eu acho que a crise tem essa vantagem de mudar a cabeça do empresariado, de forçar uma transformação, e nós presenciamos isso. Então, as empresas que ainda não se digitalizaram estão aqui dizendo: eu preciso entrar nessa onda da digitalização de sustentabilidade. E a gente vai ver isso acontecer no segundo semestre, principalmente 2027. Onde estão os clientes do Grupo Bloom? 40% deles estão aqui pertinho de nós, em Santa Catarina. Então, aqui temos um polo muito importante de produção. Temos cerca de 35% a 40%, dependendo do período do ano, em São Paulo e Sudeste, Rio de Janeiro um pouquinho, mas a indústria lá diminuiu muito. E o Nordeste brasileiro tem sido um local de grande destaque, com muito crescimento também do têxtil, até por acesso à mão de obra, que hoje sabemos que em regiões como aqui é mais difícil de encontrar mão de obra em grande volume. Então, grandes confecções também estão presentes no Nordeste, onde nós temos grandes grupos que são clientes nossos. Então, é uma empresa que tem uma presença nacional e nós temos cerca de 5% já do nosso faturamento vindo também internacional. Então, a gente passa nesse ano por um processo de internacionalizar também o nosso raio de alcance. Boa. Felipe, o que é futuro para a indústria têxtil nesse olhar tecnológico, nessas tendências colocadas à disposição, tendo como termômetro a própria Febratex também, mas o que é futuro para a indústria têxtil, na tua opinião, em termos de inovação? Denise, eu diria que o futuro para a indústria têxtil está 100% voltado para produzir aquilo que se está vendendo e não produzir por aquilo que se espera que vai vender. Então, nós estamos em uma indústria que hoje ela tem um alvo muito distante. Ela olha para 120, 180 dias adiante, prevendo o que o consumidor vai consumir. Ela produz na expectativa de que aquilo seja produzido, e isso hoje resulta em praticamente 20% da produção têxtil mundial. Ela não é vendida dentro das coleções. E isso resulta em praticamente 10%, metade desses 20% é jogado fora antes mesmo de ser vendido. Então, o grande futuro da indústria é adotar tecnologias não somente da impressão, mas da manufatura, da costura, do corte, de toda a cadeia, para que nós possamos trazer esse alvo para mais perto de quem cria a moda e que ela seja criada de acordo com o que o cliente quer amanhã. E quanto mais perto esse alvo tiver e a tecnologia traz esse alvo mais para perto, mais assertivo o designer de moda é em criar a sua coleção, e uma coleção que, assim esperamos, seja vendida de forma cada vez mais assertiva, porque isso é sustentável e traz retorno financeiro para a empresa também, Denise. E na tua área especialmente, se hoje estamos falando em impressão digital, tinturaria digital, qual será o próximo grande salto tecnológico que o setor deve acompanhar? A grande mudança que nós teremos nessa indústria é permitir o que a gente chama de customização massiva. Então, a gente vai sair, por exemplo, de um cliente exigir que uma cor específica, o cliente compre 1.000 metros, 2.000 metros de uma cor, e esse cliente tem que estocar um tecido de uma cor que ele potencialmente não vai usar, para ele poder comprar os mesmos 2.000 metros, mas talvez em 20, 30 cores diferentes. Então, esse acesso a essa personalização da produção vai permitir que nós possamos ter os clientes criando cada vez mais. Isso vale tanto para a tinturaria, com as tecnologias novas, quanto também para a estamparia, Denise, porque nós passamos por um processo nos últimos 7 anos de uma queda no estampado como tendência de moda, e nós temos já fortes indícios nos últimos 6 meses que o estampado volta muito forte. Então, desde a pandemia caiu, e agora pode esperar ver muita coisa estampada em 2027, e nós estamos justamente nos preparando em como atender muito bem nesse mercado, porque os clientes querem estampar, os clientes querem trazer cada vez mais vida para a coleção, mas isso tem que vir de forma economicamente sustentável. E só a tecnologia de impressão digital é que pode promover esse tipo de sustentabilidade ecológica e econômica, Denise. E para nós, consumidores, o consumidor ele vai perceber essa transformação na roupa que compra, a questão qualidade, variedade,
e também até preço? Sem dúvida, Denise. Isso é fundamental porque nós sabemos que o poder de compra do consumidor é algo que vem sendo amplamente discutido em fóruns econômicos. Então, ter uma roupa que seja acessível a esse cliente é importante, mas o que nós vamos ver também é roupas de cada vez mais qualidade que o cliente não queira descartar. Então, uma compra de alguma forma mais consciente. E um movimento que o cliente vai perceber é uma regionalização da moda. Então, nós estamos em um país continental. Hoje as coleções são criadas pensando em todo o Brasil, mas com a digitalização eu posso, por exemplo, ter estampas diferentes em uma loja em Santa Catarina, diferentes da que estão em Goiânia, diferentes das que estão em Fortaleza. Então, este movimento de personalização da moda vai fazer com que o cliente encontre na loja mais aquilo que ele quer encontrar. E essa vai ser a grande percepção do cliente. Entrar numa loja e dizer, nossa, parece que eles leram o meu pensamento. Eu vi isso recentemente em alguma coisa online e já está aqui na loja. Como que isso chegou aqui tão rápido? Então, essa velocidade de trazer isso para o consumidor é que vai trazer esse prazer em comprar aquilo que ele encontrou. É um olhar mais exclusivo, digamos assim, para aquele ponto, para aquele olhar, para aquele mercado ali regional e local também. Sem dúvida, isso vai ser visto em grandes redes, Denise, mas o consumidor vai se deparar também cada vez mais com pequenas marcas que fazem leituras muito nichadas de públicos específicos. Então, hoje nós temos, por exemplo, com o advento da impressão digital têxtil em camisetas, nós temos tecnologias que permitem que saia do conceito de uma peça que não existe para em 24 horas essa peça estar com o consumidor. Então, hoje nós temos, por exemplo, lojas online nichadas em uma raça específica de cachorro. Nós temos lojas especializadas, por exemplo, em um tema específico e muito importante como o autismo. Então, isso permite que a moda seja descentralizada e de que a criação venha de muitas pessoas e não somente de algumas grandes empresas que detinham antigamente todo o poder de criação. Então, esse poder de criação está sendo compartilhado com milhares e milhares de criadores por todo o Brasil e pelo mundo. Então, o consumidor pode esperar ver cada vez marcas, principalmente no mundo online, que vão atender nichos específicos que antes seriam simplesmente impossíveis de se atender no grande varejo de massa, Denise. Para poder finalizar, Felipe, um minutinho. A expectativa para esse último dia de Febratex aqui em Blumenau. Fica até quando em Blumenau? Também o teu olhar para a nossa cidade e volta para São Paulo depois, né? Exatamente. Volto para São Paulo, mas estou aqui todos os meses, então tenho um carinho muito grande. Inclusive, a nossa principal filial de estoque está por aqui. Temos quase 3 mil metros aqui em Brusque, pertinho de nós, de estoque. E a expectativa é muito boa para o terceiro dia, para o quarto dia, perdão. Temos muitas pessoas que não conseguiram vir durante a semana e que vêm hoje, e negócios que foram iniciados durante a semana, negociações que se concretizam no último dia. O último dia é um dia que nós vemos dias de assinatura de contratos, dia de o cliente ter visto tudo o que precisava e poder finalizar. Então, estamos aqui até o final do dia, amanhã de volta a São Paulo, mas certamente cada vez mais presentes nesse estado que é fundamental para a indústria têxtil brasileira. E para acompanhar toda essa evolução, para acompanhar o crescimento do Grupo Blum também nas redes sociais, como é que encontramos vocês? Instagram, estamos grupo.blum. Ali é uma das principais plataformas hoje onde nós compartilhamos vídeos, compartilhamos testemunhos de clientes, compartilhamos tecnologias e onde nós estamos cada vez mais próximos desse cliente. E também no LinkedIn, pode ser encontrado tanto o Grupo Blum quanto a mim, Felipe Sanches, CEO do Grupo Blum, sempre buscando compartilhar aquilo que transforma realmente a nossa indústria. Então, a gente tem como missão promover a transformação digital da indústria têxtil, tendo uma indústria têxtil brasileira cada vez mais fortalecida nesse país, Denise. E percebemos muito isso nessa conversa hoje aqui na Rádio CBN. Obrigada, Felipe, por essa entrevista e sucesso cada vez mais. Eu que agradeço, é um prazer estar com vocês e tocar um pouco de notícia daquilo que a gente ama, que é a impressão digital têxtil. Como dizemos, bora estampar. Bora estampar e bora fazer presença também aqui na Rádio que Toca Notícias. Essa entrevista com Felipe Sanches, CEO do Grupo Blum, também presente na Febratex 2026. Fritz Miller, 30 anos de conexões que movem líderes e empresas. Agora 10h28.